O assunto de hoje é tadalafila e uso nas academias. Olá, vocês estão no canal Urologia e Saúde, Dr. Ângelo Contar, urologista. O assunto de hoje, assunto bem moderno, bem recente, bem comum nos portais de notícia, nos blogs, é o uso da tadalafila nas academias para melhora do treino, do desempenho aí durante os exercícios físicos e outros usos fora de bula. Então, para quem não sabe, tadalafila é um parente, um filhote do famoso Viagra. Tadalafila é o nome químico ou farmacêutico do remédio que veio a substituir, não vou dizer substituir, mas ele é um derivado do Viagra. O Viagra é o nome comercial do sildenafila. O medicamento já tem quase 30 anos. O tadalafila tem, se eu não me engano, uns 20 anos. É um derivado mais moderno, mais tecnologicamente mais sofisticado, com menos efeitos colaterais que o Viagra. O Viagra ainda é utilizado, nós nos consultórios de urologia, nós indicamos para alguns pacientes o Viagra e para outros pacientes, a maioria, tadalafila como terapia inicial para disfunção erétil, é o nome técnico para impotência sexual masculina. Tanto o sildenafila, que é o medicamento mais antigo, quanto o tadalafila, foram inicialmente idealizados para uso para homens com disfunção erétil, sejam pacientes mais jovens, por doenças, diabetes pode trazer disfunção erétil, impotência precocemente, tabagismo, uso de drogas, e nos consultórios de urologia nós indicamos esses medicamentos de forma adequada, baseado em alguns exames. Muitas vezes esses pacientes que têm dificuldade de ereção relativamente jovens têm distúrbios hormonais, falta de hormônio, que podem levar a uma disfunção erétil precoce. Então não adianta dar um remédio para ereção quando o problema é o hormônio. Só que tem havido, e muitos de vocês estão acompanhando, as distorções de uso. O uso chamado recreacional. Na época da faculdade, eu lembro que surgiu o sildenafila, foi o primeiro medicamento oral para disfunção erétil. O grande mérito desse medicamento foi transformar um medicamento semelhante, que era só na forma injetável, que é bastante antigo, já existe até hoje, inclusive, para disfunção erétil, homens que perdiam a ereção, seja por que motivo for, podiam fazer uso de uma injeção de um sildenafila, um medicamento semelhante, dentro do pênis para obter ereção. Obviamente, uma maneira muito ruim de se conseguir ereção. E o grande mérito do sildenafila foi transformar esse medicamento em comprimido, e foi um grande sucesso, obviamente, mudou a história da sexualidade humana, né? Os homens que antes mantinham uma libido, um desejo de sexualidade, não podiam mais ter por questões circulatórias. Isso é bom que o seguidor preste atenção, problemas circulatórios. Ele pôde exercer a sua sexualidade, porque ele tinha libido. Libido depende mais de hormônio. A ereção não depende tanto do hormônio, tanto da testosterona. É importante, mas não é exclusivamente uma questão hormonal. Então, alguns pacientes tinham problemas circulatórios penianos e, a despeito de ter uma libido, não conseguiam desempenhar a sua sexualidade. E o sildenafila veio de encontro a esse tipo de paciente e foi muito bom, porque não precisava mais injetar nada no pênis, extremamente desconfortável. Os diabéticos tinham um pouco mais de facilidade pela aplicação de insulina, então já estão adaptados a se espetar, digamos. Logicamente, se fazer uma injeção no pênis não é nada confortável, mas era o que tinha. E o sildenafila veio libertar isso. E a história é muito bacana, vou contar para vocês. A história do sildenafila, e depois eu falo um pouquinho mais do tadalafila, o que está acontecendo atualmente, para contextualizar para vocês, é uma história bem interessante. A Pfizer, que foi o laboratório que sintetizou o sildenafila, nos anos 70 para os anos 80, estava desenvolvendo um medicamento para pressão alta, que era o sildenafila. E talvez vocês não saibam, mas é interessante, para você lançar um medicamento hoje,
vão em média de 8 a 10 anos entre os primeiros estudos das moléculas, hoje agora em computador, até testes em animais, ensaios em computador. Hoje testes em animais está bem complicado, não está se podendo muito usar animal para teste clínico, teste experimental, desculpa. Os primeiros testes são em modelos computacionais. Depois, algumas situações é possível que sejam feitos testes em animais, para depois evoluir para os testes clínicos. Todo esse processo pode levar até 10 anos antes do lançamento de um medicamento no mercado. A empresa farmacêutica, depois de quase 10 anos de desenvolvimento do medicamento para pressão alta, estava tendo sucesso em modelos animais, modelos computacionais, e chegou nos ensaios clínicos, onde são utilizados voluntários para o uso do medicamento. E também, para o seguidor entender, é feito o chamado duplo cego, teste duplo cego. O que é o duplo cego? O pesquisador, ele não sabe o medicamento que vai ser aplicado em 2 grupos. Então, vamos simplificar. Eu sou pesquisador do laboratório e estou estudando um remédio para pressão alta. No caso, a sildenafila. Aplico esse medicamento numa população e aplico farinha em outra população. E vou ver os resultados. Só que eu não sei se eu apliquei. Isso é chamado duplo cego. Quem está recebendo o medicamento não sabe que está recebendo farinha ou medicamento e o pesquisador também não. Isso é uma técnica bastante conhecida em pesquisa farmacológica. E chegou-se à conclusão, depois se recebeu esses dados, mensurando a pressão dos pacientes que receberam farinha e dos que receberam o sildenafila, perceberam que a mudança de pressão não era significativa. Olha o prejuízo da empresa depois de 10 anos de pesquisa. Ou seja, o medicamento não seria comercialmente viável porque ele baixava muito pouco a pressão, quase igual a farinha. Só que olha que interessante, aí vem uma situação até engraçada. Os homens que precisavam devolver as amostras de sildenafila não as devolviam. Tinham uma certa refratariedade de devolver as amostras, porque não baixou a pressão, mas teve um efeito bem interessante. Ereções acima do que eles estavam acostumados. Olha só que interessante. Atirou num passarinho, acertou um bando de passarinho, o laboratório. Isso é um mercado absurdamente grande, gigantesco, e foi o que aconteceu. Refizeram esses estudos com foco diferente agora em ereção, com todos os estudos de toxicidade, efeitos colaterais, em relação à promoção de ereção. E aí veio o sildenafila, o famoso azulzinho aí, que está no mercado há quase 30 anos. O volume de vendas foi algo descomunal, e, como todo medicamento inicial, tem efeitos colaterais, né? Nada muito significativo, costuma dar dor de cabeça, vermelhidão de rosto, queda de pressão, em alguns pacientes acaba baixando a pressão e aumento de frequência cardíaca. Como foi sendo estudado mais em profundidade, se conseguiu uma modificação da molécula com menos efeitos colaterais, maior eficiência, resultados não tão agressivos, digamos assim, em relação à ereção, às vezes a ereção muito prolongada, e surgiu então o tadalafila. Então o tadalafila é um medicamento mais moderno, filho do sildenafila. Então agora vamos atualizar, vocês entendendo o que é tadalafila e sildenafila, e temos outras drogas também mais modernas, lomenafila, vardenafila. São medicamentos um pouco mais caros, com efeitos similares, efeitos colaterais também similares. Empresas de diferentes laboratórios têm oferecido e devem surgir novos medicamentos semelhantes com menos efeitos colaterais e mais eficiência clínica. O tadalafila, no entanto, é um medicamento hoje que baixou muito o preço, já custou muito caro, e hoje o medicamento é bastante acessível em 2 doses, a dose mais baixa de 5 mg e a dose mais alta de 20 mg, que vai ser indicada por um médico. Probleminha, o que está acontecendo? Não precisa de receita. E muito paciente vai no médico, passa por orientações, é feito o diagnóstico, olha, você tem um problema circulatório. O tadalafila é para tratar problemas circulatórios.
Existe uma confusão que vai tratar problemas hormonais, uma baixa de hormônio em virtude da idade. Voltando a lembrar o seguidor, nem sempre uma dificuldade de ereção tem a ver com hormônio. E nem sempre uma queda de hormônio pode levar à dificuldade de ereção. Então a situação é um pouco mais complexa do que simplesmente tomar um comprimido que vai dar uma ereção, perfeito, mas muitas vezes não está tratando o problema do paciente. O tadalafila, portanto, como sildenafila, como vardenafila e o lomenafila, são medicamentos para tratamento de déficits circulatórios bem pontuais. Na verdade, só da genitália masculina. Lá atrás, na época que o sildenafila, o azulzinho, começou a ser utilizado, aventou-se a possibilidade de mulheres também utilizarem, por aumentar a circulação ali da região genital. Não houve muito sucesso, parece que uma outra paciente acabou experimentando uma lubrificação um pouquinho melhor, o aumento do clítoris. O clítoris não deixa de ser semelhante ao pênis, então pode sofrer influência do medicamento ali. Mas, tanto que hoje praticamente ninguém mais indica, foi uma tentativa fora de bula para se tentar fazer uma ampliação do uso, obviamente por interesses comerciais também. Então, volto a falar, a questão do tadalafila fora de receituário é um problema. As pessoas estão usando de forma indiscriminada, estou com dificuldade de ereção, vou usar. E muitos jovens aí, sem problema nenhum de ereção, por um motivo recreacional, um desempenho um pouco melhor, tem utilizado bastante. Isso já tem vários anos que se usa, que não necessariamente é um problema. Sem uma avaliação médica começa a ficar complicado. Um jovem geralmente saudável, a maioria dos jovens saudável, não teria muito problema. O problema é que isso se associa ao uso de droga, ao uso de álcool, ao uso de tabaco, né? Um certo descuido aí na proteção em termos de sexualidade, estou dizendo do preservativo, porque o desempenho aumenta, obviamente. Imagina um rapaz saudável utilizando um medicamento que é feito para alguém que tem disfunção erétil. Obviamente ele vai ter uma ereção muito melhor, muito mais prolongada, e o ato em si acaba se prolongando, isso se mistura com álcool e droga, tem tido bastante problema em relação a esse tipo de situação. E a distorção mais recente, que muita gente tem visto aí, quem é de academia e lê sobre isso e vê vídeos sobre isso, é o uso do tadalafila por usuários, né, de academia ou praticantes de musculação ou outras atividades físicas que fazem um raciocínio simplista que pelo tadalafila, o sildenafila, o vardenafila, o lomenafila serem vasodilatadores, são úteis para os treinos, para o desempenho nos treinos. E o canal tem alertado, eu tenho alertado essa turma da academia, de esportes, muitas vezes, e outras áreas também, quando você tem um hobby ou uma atividade, a superposição de manias, né? E os blogs aí estão cheios de conselheiros de saúde, conselheiros de dieta, conselheiros de esporte, conselheiros de academia, que não tem o menor embasamento técnico, científico para indicar. E o tadalafila não está sendo diferente. O raciocínio simplista é óbvio. Se ele melhora a circulação, eu vou ter uma melhor irrigação dos músculos. Erro crasso. O tadalafila é uma droga que tem uma predileção por determinados receptores. Vou tentar explicar de forma simples, né? Eu vou tomar um medicamento para pressão e ele geralmente é muito seletivo. Ele vai para os vasos sanguíneos e para o coração para baixar a pressão. Existe uma seletividade, uma objetividade desse medicamento por esse órgão. Ele não vai atuar no cérebro, não vai atuar no dedão do pé, não vai atuar no intestino. Então existe essa seletividade. É o objetivo de todo engenheiro químico e todo laboratório produzir medicamentos cada vez mais seletivos, que tratam absurdamente somente o problema cujo é o alvo desse medicamento. E o tadalafila, ou o sildenafila, ou os demais medicamentos, eles têm essa premissa de engenharia química. Eles atuam fortemente nos vasos da genitália e, estranhamente, no rosto e no cérebro. Por isso que podem desencadear efeitos colaterais como
o vermelhidão, o rubor dos olhos também, o vermelhidão dos olhos, e dor de cabeça, como se fosse uma enxaqueca. Quem tem enxaqueca pode, ao usar, e pessoas que não têm enxaqueca também, ao utilizar esse tipo de medicamento, desencadear uma crise de cefaleia, dor de cabeça, como se fosse uma enxaqueca. É uma característica da medicação, atua no rosto, cérebro e na região genital. Os outros músculos, ao contrário que a lógica parece indicar, não sofrem ação direta do tadalafila. Então, tem medicamentos muito mais eficientes para melhora da circulação muscular do que o próprio tadalafila. Então, isso é uma ignorância farmacológica, médica, eu diria também, pessoas que não têm conhecimento de farmacologia, indicando um medicamento que não vai atuar na musculação, ou seja, na musculatura do paciente. Ou seja, estão gastando dinheiro à toa, gerando uma toxicidade, talvez produza uma regressão melhor, obviamente, o remédio é feito para isso. Então, aí é uma questão de uso distorcido e sem objetivo nenhum, com riscos de toxicidade. Então, para a turma de academia, que parece que são os mais frequentes usuários, achando que estão tendo benefício com o uso do tadalafila, não existe nada de aprovação científica, nenhum trabalho que justifique o uso da tadalafila no desempenho. Pode ser que venha a se confirmar isso, algum benefício do tadalafila ou outras drogas aí de promotoras de ereção para a musculatura, né? Essa musculatura, os vasos da musculatura não costumam ter os receptores para a tadalafila como o pênis tem. Então, na verdade, está jogando dinheiro fora. E é uma brincadeira, vou falar de novo, e no meu consultório tem muita frequência de usuários de academia, atrás de hormônio, atrás de medicamentos para melhorar desempenho em academia. Vocês têm que diminuir essa tendência a tomar água de bateria, porque alguém falou que água de bateria dá músculo. Tem que ir para médico, tem que fazer exame, tem que ter acompanhamento, fazer uma dieta adequada e não ir na onda de tudo quanto é blogueiro que diz que entende, que a maioria, me desculpe, a maioria, não vou enumerar ninguém, anunciar ninguém, mas infelizmente a grande maioria, os médicos aí estão todo dia observando isso, não tem menor conhecimento técnico, não se baseia em ciência, não se baseia em artigo científico, em coisas sérias, para indicar o que eles estão indicando. É um festival de anedotas, literalmente anedotas, na área de saúde, e as pessoas se empolgam com isso e vão consumindo e prejudicando a saúde. Tem gente morrendo. Acreditem, tem gente morrendo. Né? O canal se presta a isso. Tá ok, gente? A produção parece que quer fazer uma perguntinha? Sim. Voltando aí especialmente para este público em academia, o uso dessa substância durante algum tempo não pode interferir futuramente na capacidade de ereção, na capacidade que esse jovem naturalmente teria, mas que por usar essa substância por longo tempo poderia ter, não sei, uma dependência química ou até psicológica para futuras ereções? Vamos lá, isso daí a gente já foi tema de um vídeo anterior, mas vamos refrescar. Interessante, bem oportuna essa pergunta. Conhecido até hoje, já tem 30 anos, essa classe de medicamentos, né? Os inibidores das 5-fosfodiesterase, essa é a classe química do tadalafila e do sildenafila e dos outros irmãos, digamos assim. Não se conhece a dependência química dessas moléculas. Pode ser que o futuro venha demonstrar que haja algum grau de dependência química, mas já é sabido e conhecido, já tem 30 anos de uso, existe uma dependência psicológica. Recentemente, no meu consultório, eu recebi um rapaz super saudável, menino atleta também, veio trazendo exames e muito preocupado com o desempenho sexual. Mas olha a história dele, e que não é tão rara essa história. O garoto de uma certa condição financeira, não tinha uma namorada, não tinha uma parceira e praticava a sua sexualidade com garota de programa, utilizando estimulantes como esses energéticos, né, que tem muita cafeína, e o uso de bebida alcoólica, droga, infelizmente, e o uso de sildenafila e tadalafila.
Então, obviamente, mais de uma parceira no ato sexual, né, entende-se que seja prazeroso isso, alcoolizado, com droga e com desempenho sexual, obviamente, exacerbado, né, dando conta do recado, digamos assim. E criou na cabeça desse garoto, é um caso exagerado, mas bem frequente, né, em menor escala, mas o caso dele é significativo. Criou na cabeça desse rapaz que relação sexual é algo dessa situação. Como ele tinha uma condição financeira muito boa, essa prática era relativamente frequente. Então criou-se, né, na cabeça dele que sexualidade é isso, são múltiplas parceiras no mesmo momento, com o uso de droga, tadalafila, sildenafila, energético e esse desempenho fora do fisiológico. Então, o que aconteceu? Ele resolveu abandonar esse tipo de prática, sim, percebeu, menino inteligente, não é burro nem nada, e agora está com um relacionamento estável. E está tendo dificuldade nesse relacionamento estável dele. A parceira, obviamente, não compactuou com esse tipo de prática, isso é individual, isso é da cabeça de cada um, mas ela não compactuou com algo semelhante que ele praticava, e ele estava tendo dificuldade porque fugia daquele padrão que ele acabou estabelecendo durante alguns anos de um relacionamento regado a, literalmente, sexo, drogas e rock and roll, né? E as drogas, em uma delas, a tadalafila. É um caso exagerado, mas a gente recebe bastante no consultório esse tipo de situação. Uma dependência psicológica. Um jovem, você imagina quando ele tiver problema de hormônio lá na quinta década, sexta década, a coisa vai ficar complicada. Pode ser que a gente não tenha nem como dar uma assistência em termos medicamentosos para corrigir esse problema. Ok? Contemplou aí, produção? Maravilha. Então, gente, o vídeo... Quer perguntar mais alguma coisa? Não. Vídeo foi hoje esse daí. Tadalafila, cuidado lá, gente. Vamos usar de forma consciente, não requer receita médica, o que não é muito bom isso, né? As pessoas estão consumindo de forma inadequada. Sempre procurar orientação médica, né, de alguém com conhecimento técnico que possa realmente indicar de forma adequada o uso adequado e a melhor droga. Hoje são 5 medicamentos que nem sempre a tadalafila é a melhor de todas. Vocês estão no canal Urologia e Saúde, não esqueçam do joinha, não esqueçam dos comentários e das inscrições. E não esqueçam também, sugiram temas aí, se não for da minha área, da área de urologia, a gente chama alguém para discutir junto com a gente e expor aí de forma bem didática, bem simples para todo mundo participar e entender. Até mais.